bênção da amada igreja com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Maravilhoso eterno Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite para poder te agradecer, te exaltar, te glorificar, Senhor. Que te convidamos para que o Senhor se faça presente nessa noite, Senhor. Amém. Te agradecemos por tudo, pelo domingo de hoje, domingo, o culto domingo da família. Senhor, muito obrigado por tudo. Que o Senhor abençoe nossas vidas, abençoe, Senhor, o louvor, abençoe também, Senhor, aquele que vai trazer a palavra, que seja uma palavra para nossas vidas, Senhor, e desde já te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Capítulo 13. Versículo de 6 a 9. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram, irmãos? Lucas é o terceiro livro do Evangelho, é o terceiro Evangelho do Novo Testamento. Capítulo 13, de 6 a 9. Amém? Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, e disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta-o, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo, ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave em redor, e aí o que? Esterque. E se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Amém, queridos? Pode sentar. Essa parábola é uma parábola muito interessante. Eu queria que você prestasse atenção no que essa palavra ela nos passa. Prestasse atenção no que essa palavra nos ensina. Porque Jesus, ele realmente é muito direto no que ele quer ensinar a respeito da frutificação. E ele faz essa analogia em relação a essa parábola, e ele nos ensina nessa parábola que nós temos que dar frutos. Aquele cristão que não dá frutos, ele está desveramente, posso dizer assim, a tendência de não entrar nos céus. Muitas vezes nós nos preocupamos muito nas questões de igreja, nós nos preocupamos muito nas outras questões sociais, mas esquecemos que a vida cristã é uma vida que deve se produzir frutos. Frutos de arrependimento, como perdão, como você ter fé, como você ter longanimidade, como você ter paciência. Então, tudo isso faz parte da vida cristã. E toda vida cristã, ela tem que ser uma vida de renúncia. Quando eu renuncio a minha vontade de fazer aquilo que a minha carne deseja.
com o meu temperamento, com a minha maneira de agir, com a minha maneira de pensar. Então, tudo isso é um trabalho que eu e vocês e todo e qualquer cristão, ele tem que passar por esse processo. Porque assim a gente fica muito fácil a gente viver uma vida que a gente não possa ter que renunciar. Porque a renúncia é algo muito forte. Você já imaginou eu tenho vontade de fazer algo e de repente eu não faço porque eu sei se eu fizer, isso vai me prejudicar? Por exemplo, tem pessoas que têm um temperamento explosivo e não conseguem controlar. Tem pessoas que não conseguem se relacionar com as outras pessoas porque têm inveja. Tem pessoas que não conseguem relacionar com as outras porque simplesmente não gostar da pessoa. Então, essa é a situação de muitos cristãos que inclusive, têm esse tipo de comportamento dentro da igreja, que não deveria ter. Aqui a gente está para viver em comunhão, com o amor que Cristo nos ensina. E quando a árvore ela não dá frutos, a tendência dela é ser cortada, ou seja, é ser tirada da igreja, não dessa igreja material, não dessa igreja física, mas da igreja espiritual, ao qual Cristo, ele é o cabeça dessa igreja. Então, pelos nossos frutos, as pessoas nos conhecem. Olha, irmãos, deixa eu dizer algo muito sério nessa noite. Foi feita uma pesquisa agora recentemente nas instituições. E, infelizmente, a igreja ficou em um dos últimos lugares a nível de credibilidade. Olha como isso é sério. Então, assim, de 8 ou 10 instituições, a igreja ficou lá no final, perdendo para outras instituições que, pelo amor de Deus. Porque o nível de credibilidade da igreja hoje, infelizmente, caiu. Há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, quando você chegava para as pessoas e dizia assim, eu sou crente, era sinônimo de confiança. Era sinônimo de respeito. Porque as pessoas diziam, não, ele é crente, ele é uma pessoa que é de Deus, ele é uma pessoa diferenciada. E hoje nós estamos perdendo justamente essa identidade devido às situações, dos escândalos, das coisas que realmente têm acontecido e que têm entristecido a igreja. Hoje a falta de testemunho verdadeiro, de compromisso com a palavra de Deus, com a mudança de vida nossa, com a produção dos frutos de arrependimento, isso tem, infelizmente, levado a igreja a um descrédito. Porque, infelizmente, antigamente não tinha internet. Hoje tem internet. E todos os escândalos que acontecem, as pessoas fazem questão de colocar na internet, e a internet é um mundo que simplesmente todo mundo fica sabendo assim, na hora que acontece. Não demora 5 minutos, está todo mundo sabendo o que acontece. E as pessoas fazem questão ainda mais de divulgar quando se trata coisas relacionadas à igreja, relacionadas aos pastores, relacionadas aos escândalos que têm acontecido. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite para vocês. Jesus disse algo muito forte, que nos últimos dias aconteceria escândalos. Mas também ele disse, ai daqueles por onde vem o escândalo, os causadores do escândalo. Era melhor que pegasse uma pedra de moinha, amarrasse na corda ao pescoço e se lançasse no mar. Então a igreja ela está sendo colocada à prova. E cada dia que nós estamos avançando nesse mundo e que a volta de Jesus ela está sendo
assim, muito evidente nesses dias, a gente tem que cuidar da nossa vida. A gente tem que realmente tomar uma postura de um cristão, de cristãos, porque o mundo precisa ver em nós a diferença. Senão seremos iguais ou pior do que o mundo. Porque hoje eu estou dando essa palavra? Porque precisamos acordar para a responsabilidade da vida cristã. Daquilo que Deus nos chamou. Para que Deus nos chamou? Para que nós estamos aqui hoje à noite? Tem um propósito. E quando você diz eu sou crente, essa palavra está implícita muitas coisas por trás dessa palavra. Que quando você afirma eu sou cristão, eu vou melhorar isso. Quando você diz eu sou cristão, você diz que é um pequeno seguidor de Cristo. Quando você diz que é crente, você crê, mas necessariamente isso não quer dizer que você siga. Você crê que existe algo, mas você não segue. E a Bíblia nos diz lá em Tiago, diz, crê que os demônios existem? Desculpe, eita, me fugiu aqui agora o texto lá de Tiago. Ele diz o seguinte, crê que Deus existe? Faz bem, porque até os demônios crê e estremece. Está no capítulo 1 de Tiago, eu não sei se é o versículo 6. 1:22 de Tiago. Coloca aí para mim, por favor. Coloca para mim, por favor, aqui. 1:22 de Tiago. Olha o que ele diz. Os demônios creem. E ele diz, ó, e estremecem. Eles têm medos. Ele diz assim, qual é o versículo, filho? É o 18, não? Aí ele diz, veja aí. Achou? Mas 2:19, obrigado. 2:19, a cabeça já não está mais funcionando como antes. 2:19. Tu crês que há um só Deus? Vamos lá, todo mundo lê isso junto? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também e estremecem, tem medo. Olha, se o demônio crê e tem muito mais respeito por Deus, porque eles sabem de onde vieram, eles sabem onde Deus habita, eles estavam lá. E muitas vezes nós agimos como se não tivesse nenhum respeito, nenhum temor a Deus. E agimos como se tivesse como as pessoas iguais que estão no mundo. Porque a gente tem que entender, irmãos, que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Por favor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, veja aí. Diz o que aí? Vamos ler todo mundo? Porque todos comparecer para que cada um, segundo o que? O que? Ou bem ou mal. Tudo que eu faço através do meu corpo, de bem ou de mal, a gente vai receber segundo como a gente tiver feito. Vocês estão entendendo, irmãos? A profundidade da vida cristã, como realmente ela é? A gente não pode viver de todo jeito, de toda maneira, achando que um dia a gente não vá realmente prestar conta do que nós vamos fazer. Volta lá, por favor, o mesmo versículo. Porque existe um tribunal, porque todos nós devemos comparecer aqui o tribunal está ante o tribunal de Cristo. É o tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, desse corpo.
do corpo, ou bem ou mal. Então precisamos sempre procurar fazer o bem. Precisamos sempre praticar o bem, fazer o bem, e que a gente possa produzir frutos dignos de arrependimento. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.